Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Se o louvor quiser continuar, pode ficar à vontade. Na semana passada, nós estamos na jornada profética da fé. E na semana passada eu trouxe aqui uma clareza sobre a fé natural, que é uma fé conhecida como emuná, e eu falei da fé que vem do Espírito, que é a fé pistis. E hoje eu quero dar continuidade, falando a respeito da fé, mas trazendo para você a consciência da sua responsabilidade, daquilo que eu e você precisamos compreender para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Algumas pessoas podem ter ficado com dúvida quando eu falei sobre a fé pistis, que é a fé que nos move na atualidade, mas essa fé, ela é tão fácil de ser detectada que a primeira forma de detectá-la na nossa vida é por meio da salvação. Quantos aqui são salvos? Pode levantar a mão sem medo. Se não é, eu declaro que você vai sair daqui salvo, em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, como você sabe que é salvo? Quem disse para você que você é salvo? A palavra, né? Ou existe um testemunho interior que faz você ter esse sentimento de que você é salvo, de que você é filho? Não tem uma voz interior dentro de você que... Porque, olha só, não levante a mão porque alguns têm vergonha de fazer isso. Quantos aqui que entregaram a vida para Jesus, aí em um determinado momento se desviou da presença, voltou para o mundão, e existia também uma voz interior dentro de você dizendo: volta, esse caminho é errado, você não está fazendo o que é certo. Alguém passou por isso? Não levante a mão. Eu passei por isso, tá? Por quê? Porque existia uma voz interior dizendo que eu estava no caminho errado. E quando você volta para a presença e levanta a mão e confessa Jesus como Salvador, independente do processo que você esteja vivendo, você já tem um sentimento: nossa, estou diferente, eu sinto paz, eu sou filho, eu sou amado, não importa o processo, mas eu sei que eu sou salvo. Isso é o quê? Isso é a fé pistis, porque é o Espírito Santo que está te levando a acreditar naquilo que Jesus já fez por você. E é essa mesma fé que vai te levar a viver todas as riquezas da glória de Deus. Porque é uma voz interior sempre te levando a mais, sempre te levando além. Você acha que chegou, Deus está falando: não, tem mais. Você acha que já está suficiente, Deus está falando: não, tem algo novo para a sua vida, continue. E aí começa a gerar dentro de você um sentimento de inconformidade: Senhor, eu sou muito grato pelo que o Senhor fez, mas eu sinto que tem algo mais, e tem algo mais. Você sente a presença e quer mais da presença. Você começa a alcançar resultados e você quer mais resultados. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está te impulsionando a essa realidade. Às vezes você não tem nenhuma palavra profética, mas você está sonhando, você está sentindo, e você está caminhando, e você começa a ver os resultados da fé acontecendo na sua vida. Mas quando eu li Hebreus capítulo 10, verso 19, Deus me deu uma palavra a respeito da nossa responsabilidade. Inclusive o título, quando veio, eu até achei um título um pouco pesado, mas eu acredito que até o final da mensagem você vai entender a razão do título, que significa réus da fé. A gente tem alguns advogados aqui, a Larissa advogada, a Fernanda advogada, e réu é todo aquele que está sendo acusado ou condenado por um crime que cometeu. Então, quando nós não entendemos o nosso papel, não tomamos posse e cremos em quem somos em Deus para viver, existe um monumento de fé que está nos condenando, porque hoje nós temos algo que os antigos não tiveram. Hebreus capítulo 10, verso 19 vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você precisa entender que existe plena confiança, liberdade para que você se achegue à presença de Deus. Eu sei que às vezes passamos por situações na nossa vida, ficamos chateados, cometemos até um pecado ou outro, não vivemos num pecado, é diferente. E a gente acha que Deus está se distanciando da gente por causa do pecado. Mas pecado para Deus é caso resolvido. Na realidade, o que o pecado faz é nos distanciarmos da presença de Deus e criar um bloqueio.
para que não sintamos a presença dele. Então essa falta de liberdade não é porque você não tem aceitação, é porque a voz do acusador está tentando te distanciar da presença dele. Mas o texto está dizendo, nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, não pela nossa capacidade, mas pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Quando Jesus grita na cruz, está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, ele se rasgou do alto a baixo. Por quê? Porque agora foi o próprio Deus dizendo, pronto, a minha justiça foi cumprida. Todos vocês que confessarem o meu Filho como Salvador, têm liberdade na minha presença. Por isso que hoje não existe mais um intermediador, um sacerdote, um sumo sacerdote. Por isso que a Bíblia diz que a todos ele fez reis e sacerdotes. Reis porque fazemos parte do seu reino para governar na terra. E sacerdotes porque agora nós temos liberdade para entrarmos na presença dele. Como o escritor vai dizer, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então, a liberdade na presença de Deus. O que eu quero dizer em outras palavras é que não existe razão, não existe motivo para que você não tenha intimidade com o Senhor. Não existe bloqueio hoje entre você e Ele. O caminho está aberto. E sem pedágio, tá? A religião às vezes gosta de botar um pedágiozinho, né? Tem que sacrificar. Tem que pagar o preço. Aí você olha para a Bíblia e fala, o preço está pago, mas tem que pagar outro preço. Tudo bem que a Bíblia diz assim como ele é, eu sou nesse mundo, mas eu sou nesse mundo ressuscitado. Não antes da ressurreição. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando, meu irmão? Está consumado, você pode dizer, em nome de Jesus? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. O problema, às vezes, sabe onde está? É na falta da sinceridade. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que todos nós estamos perante ao Senhor, nus e patente, ou seja, originalzinho, da forma como Ele nos fez. Não existe nada que esteja oculto aos seus olhos. Eu posso ocultar coisas da minha esposa, mas de Deus eu não oculto. Logo, se eu estou ocultando dela, significa que o errado sou eu. E se eu sei que Deus está vendo e isso é uma fraqueza em mim, o que eu preciso fazer? Falar, Senhor, eu não tenho um segredo com o Senhor. O Senhor sabe dos meus erros, das minhas fraquezas, me ajuda. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, de bom modo me gloriarei, não nos resultados, não naquilo que eu faço, mas nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, Ele me faz. Falta de força na sua vida é falta de confissão de pecados. Se você confessar quem você é perante Deus, esse sou eu, Pai. Eu lembro que quando eu me converti, isso há 50 anos atrás, ainda bem que é Anne Hill, né? Senão vai achar que vocês têm mais de 50, aí vocês estão de brincadeira, né? Eu lembro que pensa num sujeito soberbo, eleva a potência. Eu era o cara, eu fazia tudo, né? Necessidade de aceitação. Eu era o mandão. Aí quando eu comecei a ver, e Deus começou a revelar para mim mesmo quem eu era, porque o deserto não é Deus querendo saber quem você é. No deserto é Deus mostrando para você mesmo que você não é aquilo que você pensa ser. Aí foi que a ficha começou a cair. Falei, nossa, Deus, esse sou eu. Me ajuda. Eu sou esse cara. Mentiroso, infiel, soberbo, arrogante. Esse sou eu. E aí eu comecei a sentir uma força que não era minha. Aí eu comecei a me posicionar de uma forma que eu sabia que não era mais a minha força natural. Era o Espírito Santo me levando a essa realidade. Então o que o escritor está dizendo? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena confissão de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Você tem que se apegar a essa realidade. Você precisa se apegar com a esperança, crendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Mas não é de qualquer forma, é com convicção de fé. Porque fé é a certeza das coisas que esperamos. Eu espero, mas é a prova do que eu não estou vendo. Porque se logo eu vejo, não é fé, é empolgação, é otimismo. Eu vou lá e faço. Se eu posso, se eu tenho, não é fé, é um planejamento, é uma organização. Mas quando você está apegado à esperança, dizendo: eu vou ser curado, eu vou ser restituído, eu vou ser abençoado, porque Cristo já fez por mim, porque a palavra está dizendo que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Vai acontecer, meu irmão, porque você está habilitado para isso. É interessante que quando nos convertemos, a gente começa a criar vários paradigmas na nossa mente, né? E um dos principais é: o que eu tenho que fazer para que Deus me abençoe? Sendo que você já recebeu a maior de todas as bênçãos e você não fez absolutamente nada para receber a salvação. Por isso que a Bíblia vai dizer: se Deus nos entregou o seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Logo, precisamos entender que não sermos abençoados não faz sentido algum, porque a maior bênção de todas eu já recebi. Pastor, então o que você está dizendo? Eu estou dizendo com todas as letras: está faltando fé, está faltando esperança, está faltando convicção de quem você é em Deus. Porque a nossa luta constante, ela começa normalmente amanhã, porque agora o seu coração está inflamado, você está crendo, é verdade, vai acontecer. Só que quando chega amanhã, você vai abrir aquele bendito aplicativo do seu banco, e você fala assim: me empolguei demais ontem, né? Nem sei como vou pagar o aluguel esse mês. Nem sei como que eu vou empreender naquele projeto. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos nos agarrar à esperança, que é a convicção da nossa fé. Ou seja, eu não estou vendo, eu não posso, eu não tenho, mas eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse que vai acontecer. Você está habilitado, meu irmão. Parece que quando a gente estava no mundo, a gente era mais corajoso, né? Eu lembro que quando eu tinha... Se puder cortar essa parte aí, eu agradeço, tá? Eu lembro quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar muito novo, né? O meu primeiro trabalho foi numa loja de instrumentos musicais. E aí comecei a ganhar dinheiro, né? Naquela fase, ainda não era convertido e tudo mais, não tinha Jesus no coração. Ia para a igreja, como muitos vão, só para dizer que eu fui na igreja. Aí eu comprei uma moto, uma GC 150, que na época era uma febre lá na cidade. Aqui a gente nem vê quase moto, né? Aqui já é outro hype. Aí, eu não tinha habilitação ainda. Eu usava mais a moto para ir para casa e o trabalho e para o colégio, quando eu estava terminando os estudos. Aí eu tinha um amigo, o nome dele é Roanderson, mas o apelido dele era Cadinho. É Cadinho até hoje, ele está vivo, né? E aí ele começou a empilhar: não, vamos lá em Minas Gerais. Vamos lá ver os nossos familiares, os meus amigos, o pessoal lá é maravilhoso. Ele começou a botar pilha: vamos em Minas Gerais, vamos em Minas Gerais. E aquilo ele foi ganhando força, então vamos. Aí eu lembro que eu peguei um final de semana assim, um feriado, né, um final de semana estendido. Aí fomos para Minas Gerais. Os três de moto e sem habilitação. Que ousadia, né? Eu lembro que quando a viagem foi maravilhosa. E eu lembro que quando eu estava voltando de lá, a gente estava acredito na BR-101, um federal veio e aí fez sinal, mandou a gente parar. Eu falei: pronto. Aí eu virei crente de verdade naquele momento. Eu falei: Senhor, me perdoa, me livra, perdoa pelos pecados cometidos lá em Minas Gerais. Minas Gerais, para quem mora aqui há muito tempo, não é de comer não, é um estado lá do Brasil, tá, pessoal? Me perdoa, Senhor. Eu comecei a orar. Aí ele mandou a gente parar no meio da rodovia, aí ele fez sinal para um caminhão vir. O caminhão queria entrar, né? Aí o caminhão entrou, ele mandou a gente passar. Aí pensa, né, que eu fiquei crente de verdade. Aí eu lembro que passado algum tempo, eu tirei a habilitação. E depois que eu tirei a habilitação de moto, eu nunca mais andei de moto. Sabe por que eu estou falando isso? Porque representa quem nós somos. No mundo a gente fazia, acontecia, a gente ia para cima, se endividava, fazia um monte de loucura. E hoje que nós temos o selo, a presença, a garantia de que Ele é fiel para cumprir, a gente fica cheio de meia hora para dar um passo de fé, para avançar, para fazer, para empreender, para ir adiante. Hoje que você está habilitado, você não quer arriscar em fé.
Hoje você está mais prudente. Mas se você pensar, a maioria das loucuras de fé que você fez na sua vida, você não tinha nem dinheiro para fazer. A maioria das ousadias que você fez, quem sabe, com a sua casa, com a sua família, que você se moveu em fé, você não tinha nem recurso, quem sabe, psicológico para fazer, mas por fé você fez, você avançou, crendo o quê? Que ele era fiel para cumprir o que havia dito. Mas hoje não. Eu quero trazer um exemplo para vocês de homens que se apegaram à confiança de fé, mesmo não tendo aquilo que nós temos. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Vai falar sobre heróis como Moisés, que abriu o mar vermelho, heróis como Daniel, que dormiu na cova do leão, heróis como Gideão, que venceu os medianitas, heróis como Sansão, que venceu os filisteus, mesmo depois de ter errado, mas teve fé para cumprir o propósito. Só que é interessante que nenhum desses homens, eles tiveram o que hoje, na atualidade, nós temos. Hebreus, capítulo 11, verso 39, que retrata a galeria dos heróis da fé, no último verso, existe algo escrito que me chamou muita atenção, vai dizer: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, aí quando eu li isso aqui, no entanto, calma aí. Como assim, no entanto? Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja que interessante. A Bíblia está dizendo que eles não alcançaram o que havia sido prometido. Mas Deus prometeu a Gideão que daria os medianitas, e Deus deu. Deus prometeu a Josué que eles entrariam na terra prometida, e eles entraram. Deus prometeu que do trono de Davi sempre haveria um remanescente, e Deus cumpriu com isso. Mas então, se Deus cumpriu com aquilo que Ele falou para com eles, o que o escritor está tentando dizer aqui em outras palavras, quando ele usa a expressão no entanto? Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque todos eles representavam a pré-figura da revelação central, que é Cristo Jesus. Ou seja, eles viveram as promessas naturais, mas não viram o cumprimento da promessa do Salvador da humanidade. Mas contudo, mesmo não vendo Jesus, contudo, mesmo não tendo o Espírito Santo, contudo, não vivemos mesmo nessa atmosfera de glória que nós vivemos, a Bíblia está dizendo que eles alcançaram um bom testemunho por meio da fé. Esses são os nossos acusadores do século presente, porque não tendo o que nós temos, fizeram muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Por isso nós somos réus da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que dele se aproxima deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos sendo acusados pelos antigos sem sabermos por quê. Porque temos mais do que eles, temos mais graça do que eles, temos a presença do Espírito Santo como eles não tiveram, e não estamos tendo resultados como eles tiveram. Precisamos nos apegar firme à esperança, meu irmão. Você não vai desistir, você não vai retroceder. Se Deus te trouxe para cá, aqui é o seu lugar, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai florescer, é aqui que você vai empreender, é aqui que você vai empregar, é aqui que você vai abençoar, é aqui que você vai cumprir o seu ministério, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Se for para Ele, dá para ser melhor. Por isso que Jesus disse em Mateus 11:11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não, calma aí, a gente precisa entender isso aqui. Jesus está dizendo, nesse momento, que dentre os nascidos de mulher, sabe o que é isso? De João Batista para trás, ele está dizendo, ninguém é maior do que João. Mas João não abriu o mar vermelho.
João não fez cair fogo do céu como Elias fez. João não multiplicou pães como Eliseu multiplicou. A multiplicação dos pães foi a segunda vez, tá? Eliseu fez a primeira. Ele não fez nenhum sinal extraordinário, ele só estava batizando no Rio Jordão. E como Jesus, que o senhor está falando, que João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Porque aqui existe uma chave, existe um segredo. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, João Batista já era cheio do Espírito Santo. O que existe de diferencial na sua vida, meu irmão, é porque você tem o Espírito Santo em você. O que existe de enriquecedor na sua vida é porque você é templo do Espírito Santo de Deus, morada do Altíssimo. Outrora a presença estava no templo, se manifestava na arca. Hoje não, ela está em você. Não sei se vocês lembram, mas a presença, ela se manifestava era na Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, ela também era a tipologia de Cristo. Porque ela tinha ouro por dentro, ou seja, ouro representa a glória. Ela tinha madeira no meio e também tinha ouro por fora. Glória por dentro, humanidade, glória interna, humanidade por dentro e glória por fora. Jesus, sendo filho de Deus, ele veio como homem na terra. Mas quando ele sai do batismo, vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele, cumprindo assim a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então a unção que nós recebemos, que é o Espírito Santo na nossa vida, é o que? A manifestação da glória de Deus na terra, para que possamos viver os resultados da fé, para que possamos trazer à existência aquilo que não existe, porque o reino dos céus, ele não tem aparência. Jesus disse: se disserem a vocês que o reino dos céus está ali, ou ele está lá, não vá, porque ele não tem aparência. Ele está, sabe aonde? Dentro de você. Então a arca era um lugar onde a glória de Deus se manifestava. E a pergunta que fica aqui é: aonde que a glória de Deus se manifesta hoje? Nas pequenas arcas da aliança que somos nós. Por isso que assim como Ele é, nós somos neste mundo, porque você é um portador da glória de Deus. O que nós precisamos, a partir do que está sendo ministrado, é entender a nossa responsabilidade e não permitir que certos eventos continuem acontecendo da forma que estão. Nós precisamos, como reis nesta terra, reinando em Cristo em glória, começar a liberar decretos aonde nós estamos. Existe uma corresponsabilidade, porque Jesus vai dizer: dos nascidos de mulher, João Batista, ninguém foi maior do que ele. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí Jesus agora complica a nossa vida ainda mais, tá? Porque ele pega, Fernando, eu e você, e coloca acima de todos os que vieram antes da gente. É bonito, né? No mundo é muito legal você estar lá em cima. Mas não, Jesus está lançando um peso sobre as nossas costas, e Ele está dizendo: o que eles viveram tem que ser fichinha perante aquilo que vocês vão viver. Porque vocês carregam algo que nenhum deles carregaram. Vocês têm algo dentro de vocês que nenhum deles tiveram. O Espírito Santo vinha, visitava, assim como ele visitou Saul no acampamento dos profetas. Deus vinha através da teofania, se manifestava, assim como foi com Gideão, com Abraão, e ele falava e depois ele ia embora, e ele só ouvia uma única vez e acreditava, e ia em direção àquilo que Deus havia falado. Mas nós não temos a mentoria 24 horas ininterruptamente do Espírito Santo dizendo: eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer, eu vou te levar, vou te erguer, vou te restituir, vou te abençoar. E você está assim: Senhor, mas como? Não queira entender o como, porque fé não tem como. É avançar, é prosseguir, é acreditar, é se apegar com firmeza. A esperança da fé é dizer: Senhor, eu vou romper em fé. Porque mais importante que o mensageiro é a mensagem. João Batista carregava uma mensagem. E essa mensagem se cumpriu. Ele era a voz que clamava no deserto: preparai o caminho para o Senhor. Era uma mensagem tão forte que, acredito eu, na minha exegese,
que ele mesmo não conseguiu compreender quando Jesus apareceu. Porque ele veio para preparar o caminho. O caminho chegou, Jesus. Aí ele, ao invés de seguir o caminho, ele continua fazendo aquilo que ele deveria parar de fazer, porque o propósito havia sido cumprido. Jesus estava ali. Então o que acontece? Ele vai preso, entra ali em uma bad emocional, questiona se realmente Jesus era o Messias, ou deveria esperar por um outro. No Rio Jordão ele viu o Espírito Santo vindo, ele ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Mas no momento de um processo, ele começou a duvidar, assim como eu e você duvidamos. Estamos vivendo um processo e perguntando: será que ele é Deus mesmo? Será que valeu a pena confiar? Será que valeu a pena pegar os passaportes, carimbar, passar pela imigração e vir para a América? Será que valeu a pena estar passando por todo esse processo e esse sufoco? Por quê? Porque o processo, ele tenta apagar da sua memória aquilo que Deus disse que vai fazer. Mas se nós estamos apegados à esperança que vem da fé, não existe demônio algum, não existe anjo algum, não existe principado algum que vai deter aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque o seu papel e o meu papel é acreditar, independente do que estamos vendo, é continuar caminhando e acreditando, continuar caminhando e acreditando, continuar caminhando e declarando: ele vai fazer, vai acontecer. Assim como Elias disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que o milagre vai acontecer. Quem sabe é pequeno o que você está vendo. Silvio, é pequenininho. Ah, Senhor, deu um sorriso. Mas é um sinal de que uma libertação está acontecendo. Senhor, essa semana já apareceu mais trabalhos. Isso é um sinal de que a sua empresa começou a nascer. Daqui a pouco você vai deixar de ser funcionário e vai ser patrão. Senhor, as dores começaram a ir embora. Isso é sinal de que você está sendo curado. É pequeno, que nem a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é um grande sinal. Haverá uma grande manifestação dos céus sobre a sua vida, irmão. Você está crendo naquilo que Deus está falando? Aí Jesus vem e zera o game. Alguém aqui já brincou de videogame? O Oliver é um que ama, né? Semana a gente estava jogando lá o Mario Brother. Lembrando da época que eu tinha Super Nintendo. Antes do Super Nintendo era o Nintendo. Eu não sou tão velho assim não, mas né, eu pesquiso bastante. A Suzila tá entregando a idade dela também ali, ó. A gente tá jogando o Mario Brother lá, né? E aí cada fase que você vai passando, você vai desbloqueando, né? Aí você vai avançando, até chegar no final lá e matar o vilão. Então, os antigos vieram, ouviram, tiveram a revelação de que o Cristo viria, mas não viram o cumprimento, mas viveram por fé. Vem João Batista pregando, mas ele também não viu o cumprimento. Ele viu e ainda duvidou se de fato ele era. Só que Jesus vem, cumpre o propósito e diz: está consumado, game zerado, Satanás foi vencido. A Bíblia vai dizer que ele expôs todos os principados e potestades. É por isso que quando o sangue dele está sobre a sua vida, o diabo não tem poder contra você, meu irmão. Ele pode gerar afronta, ele pode usar alguém para te atormentar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: a nossa luta ela não é contra carne e nem sangue, mas principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ele pode usar pessoas para tentar tirar a sua paz. Mas se existe uma convicção de fé no seu coração, entendendo que por meio de Cristo você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece, você vai viver os resultados da fé. Porque Jesus já zerou o game. Então quando o escritor vai dizer: no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, ele está dizendo: uma vez que nós recebemos aquilo que foi prometido, nós acessamos a plenitude da revelação daquele que viria, Cristo Jesus. Então hoje nós temos a incumbência de manifestar obras maiores. Olha o que Jesus vai dizer em João 14, verso 12. Eu leio isso aqui, me gera desconforto e não alegria. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas. Meu Deus, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, já cheirava mal. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus andou sobre as águas.
Jesus expulsou legiões e legiões de demônios. Jesus curou todo tipo de enfermidade. João vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nenhum livro do mundo caberia tantos milagres. Só que Jesus está dizendo que no nome dele faríamos as obras que ele fez e obras maiores. Mas o que eu preciso entender? Que a nossa responsabilidade está em apenas confiar e declarar pelo poder do nome de Jesus. Porque entenda algo, quando Jesus fala que no nome dele faríamos obras maiores, ele não está confiando na minha e na sua capacidade. Por isso que ele fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então quando eu falo que falta fé, na realidade não é falta de fé, é falta de comunhão. Porque quanto mais sei quem Jesus é, mais convicção eu tenho do poder do nome dele. Quanto mais eu estou no lugar da intimidade, buscando comunhão, buscando relacionamento, jejuando, orando, para que a minha fé venha a ser avivada, mais eu vou crer nos resultados da fé. Por quê? Porque eu entendo que não tem a ver com a capacidade do Carlos, mas sim pelo poder do nome que habita em mim. Por isso Jesus está falando, em meu nome, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores do que essas. Ei, Deus está nos chamando para uma responsabilidade essa noite. Precisamos usar com autoridade o nome de Jesus. A Karen outro dia pregou lá na nossa casa em Alphaville, ainda tínhamos lá o nosso grupo de fé. Aí ela falou, sabe qual é o problema? A gente relativiza, não. Relativiza o nome de Jesus. Qualquer coisinha, nome de Jesus. Ih, nome de Jesus, vai dar certo. E a gente trata o nome de Jesus como o nome de qualquer outra pessoa. Como a gente trata o nosso próprio nome. Por quê? Porque não entendemos o poder que esse nome carrega. A gente acaba relativizando, tornando comum aquilo que é incomum. Pastor, por que é incomum? Porque neste nome há todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Por este nome, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Todo joelho há de se prostrar, seja onde for. Ei, guarde algo no seu coração. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Através do nome de Jesus, enfermos são curados, demônios batem retiradas, mar se abre, montanha se move, situações improváveis acontecem, porque há poder no nome de Jesus. Mas os antigos não tinham o nome de Jesus. Eles só tinham uma palavra. Você tem a palavra, você tem o Espírito e você tem o nome. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. O que está faltando? Deixa eu dar um tempo para você pensar, que eu acho que isso é uma pergunta muito forte, né? O que está faltando? Não, Carlos, mas o problema é o outro. Começa a declarar com autoridade o nome sobre a vida do outro. Começa a declarar na atmosfera pesada, que pode ser a sua casa, o seu trabalho. Comece a declarar o nome. Eu nunca vi nada no nome de Jesus deixar de acontecer. Pode levar um tempo. Porque dependendo do que for, Ele prepara eu e você para que recebamos. Mas acontece. Porque há poder no nome de Jesus. Então quando Jesus fala, no reino dos céus, o menor é maior do que João e todos os demais, não é porque Ele estava tendo como garantia a nossa capacidade, mas sim sobre aquilo que seria liberado sobre as nossas vidas. Por isso que os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus, banquetearam com Jesus, viram sinais, milagres, prodígios e maravilhas acontecendo, mas quando Jesus está indo assunto aos céus, Jesus vai falar. Em outras palavras, na versão Carlos Rezende atualizada, tudo que vocês viram eu fazer, não queiram fazer absolutamente nada, sem que antes sejam revestidos do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu vou enviar a promessa de meu Pai. Essa promessa também foi cumprida. Então hoje você tem tudo que você precisa, meu irmão. Hoje nós estamos sendo réus da fé, porque não entendemos
aquilo que carregamos. Estamos aceitando aquilo que não deveria aceitar, quando a palavra que temos é que se orarmos com fé, moveríamos monte de lugar. Moisés abriu o mar com um cajado. Você tem um nome e você tem a presença. E quantos mares você tem aberto na sua vida? Quantos faraós você tem derrubado pelo seu caminho? Deus está nos chamando para uma responsabilidade essa noite, que é por meio da fé, sermos mais ousados. Essa igreja vai crescer não é só com a ousadia do pastor, mas é com a sua ousadia também, em dizer, eu vou convidar, e quando eu convidar, essa pessoa vai sentir a presença, ela vai sentir algo diferente, ainda que o diabo tente manipular situações para que ela não vá, eu declaro em nome de Jesus, está selado, porque aquilo que eu ligar na terra está ligado no céu. Na próxima quinta-feira, ela estará ao meu lado pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar que a nossa igreja, enfermos serão curados, cativos serão libertos, famílias serão restituídas, documentos serão liberados. Ah, mas veio todo errado, veio pela fronteira, não tem nada. Eu não quero saber o que tem ou o que deixa de ter. O que eu tenho é a autoridade no poder do nome de Jesus. Deus vai mover céus e terra e o milagre vai acontecer. Nós vamos avançar em fé, meu irmão. E eu finalizo, enquanto a Bruna vem subindo. Hebreus capítulo 10, verso 35 vai dizer: por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Meu Deus do céu. Eu vou repetir para ver se você dá um amém. Oh, yes, é isso aí. Do jeito que for, tá? Aqui não tem religiosidade não, pode ser amém, pode ser qualquer coisa que seja uma confirmação. Por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Eu não sei qual o processo, eu não sei qual o problema, e com todo respeito nem quero saber, mas como pastor eu estou aqui para te ouvir. Mas se você não abrir mão, se você continuar perseverando, Deus está dizendo, você será recompensado, você será recompensada, o milagre vai acontecer, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O propósito é dele, a minha vida é dele, o Espírito veio dele, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe ninguém mais interessado do que o próprio Deus de fazer você desfrutar de tudo o que Jesus conquistou por você. Meu Deus. Eu lembro que momento da minha vida, assim como muitos de vocês estão aqui essa noite, eu indo para a igreja com a Karen, a gente tinha um Cobalt da Chevrolet, não sei se vocês lembram desse carro, é novo, tá? Assim de 10 anos atrás, né? E aí, pastora, eu falei para a Karen assim, ó, se Deus, não, corrigi, eu falei assim, se o pastor falar hoje na igreja que a minha vida vai mudar, que Deus vai fazer e vai acontecer, eu levanto, vou embora e te espero no carro. Foi, amor? Aí ela, quieta estava, quieta ela ficou. Aí sentei lá atrás, cuspindo marimbondo, revoltado com Deus, passando um processo que só a graça. E Deus sempre falando nos cultos, não, que você vai vencer, nessa batalha não tereis que pelejar, ponte de pé e verás o livramento, porque Deus é contigo. E eu estava sempre empolgado, que nem vocês estão, e aquela empolgação foi esmorecendo, porque parecia que nada ia acontecer na minha vida. Pelo contrário, Deus falava que ia fazer e a coisa só indo de mal a pior. Levantava a mão para receber uma bênção. Eu estava ontem, de madrugada, Kate, eu estava orando por você, pelo que aconteceu, né? Eu falei, meu Deus do céu, ela estava lá na igreja, eu estava profetizando um milagre na vida dela. Mas graças a Deus que ela veio hoje para ouvir essa palavra de esperança. E foi basicamente isso. As dívidas iam aumentando na minha vida, na nossa casa, humilhação, afronta, tudo dando errado, literalmente tudo dando errado. E eu lembro que nesse dia eu fui para a igreja indignado com Deus,
revoltado. E aí estou eu lá, sentado lá atrás, o pastor profetizava, nem a mão levantava. E aí ele começou, né? Porque Deus é na sua vida, Deus vai mudar, a restituição está chegando, a prosperidade está vindo, porque Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está na sua empresa, creia, porque o milagre vai acontecer. Aí quando eu já me ameacei levantar, ele falou assim, mas eu sei que você está cansado de ouvir eu falando isso. Mas o Espírito Santo ele não falou para mim, ele falou para a igreja, mas eu voltei e sentei, opa, deixa eu ouvir isso aí. Mas o que Deus está dizendo, segura um pouquinho mais, porque vai acontecer. Porque a esperança não decepciona. Se você continuar confiando que Ele é fiel, o milagre vai acontecer. Eu lembro que nesse momento eu sentei e comecei a chorar. Ah, Senhor, me perdoa, eu creio. E foi que passou algum tempo e Deus realmente abriu uma porta assim. Deus não abriu, Deus escancarou uma porta na nossa vida. E a gente começou a ver realmente a mão de Deus agindo, a mão de Deus operando. E engraçado que nesse momento eu ainda ficava muito com aquela assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a fazer um monte de loucura, distribuir currículo, falar com A, falar com B. Entrei em pino. Ou em parafuso, né? Não sei. Mas entrei em colapso. E aí tudo começou a dar errado. Formação não resolvia de nada, falar outro idioma não servia de nada, a experiência, o know-how não servia de nada. Falei, meu Deus do céu, tudo dando errado. Aí eu lembro que depois dessa palavra, eu cheguei em casa e fiz uma oração, que foi uma das orações mais simples da minha vida, que eu sempre falo. Falei, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para a minha vida. Tudo que eu te peço é que o Senhor faça o meu coração estar em conformidade ao que o Senhor tem para mim. Só que eu não sabia que o que o Senhor tinha para mim ia muito além daquilo que eu tinha pensado, daquilo que eu tinha sentido, daquilo que eu havia orado. Porque quando eu resolvi descansar o meu coração e continuar caminhando em fé, me agarrando à esperança, porque não tem a ver só no fazer, mas é continuar crendo que o milagre vai acontecer, uma porta se escancarou e o milagre aconteceu. E aí quando eu lia isso aqui, eu vou ler agora para vocês, finalizando, vai dizer, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. É assim que nós vivemos por aquilo que nós cremos. E se retroceder, não me alegrarei nele. Deus está dizendo, não retroceda, porque nisso eu não tenho alegria, nisso eu não tenho sociedade. Não retroceda. Você está suportando, você está firme na posição, e isso está me agradando, porque está manifestando fé, e fé promove milagres. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem são salvos. Ei, se coloque de pé por a fé, em nome de Jesus. Nós não vamos retroceder. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus, que se abram os céus, que o teu reino vem. Declare com fé. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. Declare por a fé. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são